Oh Deus, Pai, como igreja, como corpo do Senhor, como família na fé, nós precisamos sentir essas dores, porque a Tua palavra diz que se nós somos um corpo, Pai, um mindinho sofre, o corpo todo sofre. Então se tem alguém entre nós sofrendo, chorando, Pai, nós precisamos aprender a chorar com os que choram. Então nesse momento nós queremos como igreja clamar por essas famílias, que estão tão apreensivas, que estão ali entre a vida e a morte, sofrendo com essas decisões, com notícias, quando vem notícias do médico, da UTI, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama graça sobre essas famílias. Nós clamamos por cura, Pai, porque nós sabemos que independente do diagnóstico humano, independente da situação, a última palavra é do Senhor, e sempre será do Senhor. Então nós clamamos, ó Pai, que o Senhor, que fez milagres no passado, que tem o mesmo poder hoje, o mesmo Deus que fez cego enxergar no passado, o mesmo Deus que levantou coxo, o mesmo Deus que curou leprosos, que ressuscitou os mortos, é o mesmo Deus que nós cremos hoje, que vivo está e que nos ouve agora. Pai, é o Senhor que tem o mesmo poder, por isso nós clamamos ao Senhor, o Senhor pode fazer um milagre. Pai, invade essas UTIs, em nome do Senhor Jesus, e traz cura sobre essas pessoas, traz cura, traz vida, porque o Senhor é o dono da vida, traz vida, Pai. Pai, nós clamamos pelos familiares, que ficam com o coração apreensivo, com a preocupação, todo esse abalo emocional, Pai, que eles possam descansar no Senhor, que eles aprendam a descansar no Senhor, em meio a uma circunstância tão difícil, em meio a situação de tragédia, Pai, que eles aprendam a descansar no Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor jamais perde o controle. Então, Pai, abençoa essas famílias, que elas se sintam agora de alguma maneira fortalecidas, que elas possam sentir de uma maneira sobrenatural, que nesse momento tem uma igreja clamando por elas, tem uma igreja intercedendo, se colocando na brecha, chorando com os que choram, que elas possam sentir essa família na fé, suportando, fortalecendo, erguendo cada família que sofre nesse momento. Pai, é isso que nós clamamos. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria como igreja a sermos esse braço estendido, esse ombro amigo, essa companhia num momento tão difícil. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém, Pai. Amém. Amém. Na verdade, continuem orando, tá? Lembrem dessas famílias, continuem orando. Tem sido momentos difíceis. Cada boletim, né, é sempre uma tensão, então que você continue orando por essas famílias. Gente, como nós já mencionamos aqui, quinta-feira, dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante, e essa semana, a Renata me ensinou a dar bom dia para a Alexia. Não, na verdade, eu já aprendi, mas eu nunca dou, ela que dá, né? Ela compartilha, mas nós recebemos um bom dia diferente nessa semana da Alexia. E eu queria mostrar para vocês, a gente acorda de manhã e fala, bom dia, Alexa, e aí ela responde, Alexa, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Faltam 2 meses para o Natal e menos de uma semana para o Halloween. Então o Papai Noel que espere um pouco, pois a bruxa está solta. E também o vampiro, a múmia e muito mais. Se quiser, me peça para ligar para o monstro. Deu para ouvir? O Papai Noel que espere, porque a bruxa está solta. E ainda falou, e não só a bruxa, a múmia, a mula sem cabeça, e ainda fala assim, ó, se você quiser me pede para ligar para o monstro. Aí o que nós fizemos? Aquilo que você vai fazer quando chegar em casa, né? Dá bom dia para a Alexa, ver se ela responde. A gente pediu para ligar para o monstro, e aí vem toda um monstro falando com você, e fazendo tal. Vocês já perceberam que tem uma agenda desse mundo? Por isso que Paulo falou que nós não devemos nos conformar com este século, com esse sistema, com esse mundo. Existe uma agenda desse mundo para normalizar aquilo que não é para ser normal. Se você gosta de futebol, essa semana o Clube Atlético Paranaense de Curitiba lançou uma campanha falando sobre, claro, pensando na questão, fugindo do rebaixamento. É um dos clubes que eu estou secando, porque o Corinthians precisa passar 2 clubes para sair do rebaixamento, então, mas enfim, saindo uma campanha para manter na Série A, super sinistra.
super sinistra, que meus amigos do mundo, a gente conversando no CrossFit, tem um grupo lá de Santos, meus amigos do mundo ficaram escandalizados com a campanha do Clube Atlético Paranaense. Você percebe que tem um sistema que fica nos empurrando para fora daquilo que nós cremos. E aí quando você percebe, as nossas datas que nós celebramos, que tem importância para nós protestantes, nós cristãos, sempre tem alguma coisa para desviar, para tirar o foco. Por exemplo, você pega o Natal. O Natal é o nascimento de Jesus. E aí a gente tem o Papai Noel, a gente tem a troca de presentes, e a gente, às vezes, ou muitas vezes, passa o Natal e nem lembra do verdadeiro sentido, o significado do Natal. Aí você tem a Páscoa. A Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus, talvez a data mais importante para nós cristãos, onde Jesus venceu o nosso maior inimigo, o nosso último inimigo, a morte, onde ele pegou as chaves do inferno, onde ele acabou com tudo, onde ele disse, tetelestai, está consumado, acabou. A morte e ressurreição de Jesus. E aí a gente tem o coelhinho da Páscoa, e a gente tem chocolate, e a gente tem um feriado, e a gente passa batido e nem lembra do verdadeiro significado da Páscoa. Até se a gente pensar na Quaresma, o Carnaval nem se fala, mas tem aquele tempo de 40 dias, e depois o Pentecoste, e aí a gente fala, isso é uma data católica, a gente não fala sobre isso. E aí normalmente, eu não sei como é que é tanto aqui, mas Santos chegava o sábado de aleluia, era um carnaval fora de época, e a gente não para prestar atenção nessas questões espirituais, devocionais. E aí tem a reforma protestante, uma data tão importante para nós, um marco na nossa história, onde homens e mulheres lutaram, deram sua vida para trazer de volta a essência do Evangelho. E aí a gente tem o Halloween. E trabalhando num colégio confessional, como capelão, agora não mais como professor, esse ano não consegui mais dar aula, mas ainda como capelão, mas quando dava aula, chegava muitas vezes da sala de aula para perguntar, nessa época, gente, dia 31 a gente celebra o quê? E a primeira resposta é Halloween. Diz, não, a gente está num colégio, é aquele negócio lá daquele negócio lá como é que é, da reforma, e aí eles lembravam de alguma coisa. Algo que é tão importante para nós. O mundo, esse sistema, essa agenda, vai tentando nos tirar o foco, nos desviar, e a gente, sem ao menos perceber, nós começamos a normalizar coisas que não eram para ser normais. Você já prestou atenção na história do Halloween? O Halloween é originário de uma religião pagã celta, cujos sacerdotes eram chamados de druidas. Esses druidas, eles adoravam um deus da morte, e eles diziam que se chegava num determinado dia, se eles não oferecessem um sacrifício de alimento, de comida, inclusive seres humanos, carne viva, para esse Deus da morte, ele viria e aterrorizaria os vivos. Por isso esses sacerdotes, druidas, eles saíam de uma maneira que as pessoas não o reconhecessem, a origem das fantasias, saíam fantasiados, e eles se portavam de alimentos, normalmente vegetais, nabos, com o desenho do seu espírito ajudador, que é a origem da abóbora, com a carinha, e aí eles saíam nas casas pedindo oferendas, pedindo alimentos, justamente para as pessoas não serem amaldiçoadas, que é a origem da brincadeira doce ou travessura. Depois disso, criou-se um comércio em cima disso. Comércio de fantasia, comércio de brinquedo, comércio de atividade, e aquilo que não era para ser normal para nós, começa a passar como uma normalidade. E aí tem essa época, a gente vê nos condomínios, e a gente vê nas escolas, e a gente vê em um monte de lugar. Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente tem que ser criativo para evangelizar até em momentos assim. Não quero aqui bater ou dizer, mas eu acho que como protestantes, muitas vezes nós nos calamos diante de um mundo que nos empurra valores que são totalmente contrários àquilo que nós confessamos crer. Aí vem a reforma protestante. E aí você pega a reforma protestante, e o que foi a reforma protestante? Senão trazer de volta valores onde tinham pessoas se desviado.
uma igreja só. Igreja católica significa, a palavra católica é universal, era uma igreja no mundo. Se você pegar a história, Jesus Cristo vem e causa uma revolução. Jesus não criou uma igreja, uma nova religião, Jesus criou um estilo de vida. Jesus falou: vem e me sigam, vem e vamos caminhar junto. As sinagogas eram dos judeus, as pessoas se reuniam nas casas, as pessoas celebravam a ceia, as pessoas tinham valores em comum, viviam a vida em comum. Mas passados alguns anos, ano 300 e pouco, século IV, o imperador Constantino se converte. E quando o imperador Constantino se converte, a burguesia vem, os nobres, a realeza. E aí agora a igreja, que era simples, e nas casas começa a ter dinheiro. E aí começam a construir o que nós chamamos das catedrais, começam a construir os grandes prédios. E aí o pessoal começa a se vestir bonitinho, e aí começa a usar, né, esse lance de domingo, a roupa de ver Deus. Antes era tudo muito simples. E aí a gente começa de repente a se desviar um pouco do foco, daquela essência do evangelho de caminhar junto, e passa a ser um programa, uma reunião, uma instituição, uma missa. Centenas de anos depois, começam a surgir essa questão da adoração a Maria, começam a surgir outros deuses, começam a colocar alguns ídolos. E aí no século XV, o Papa Leão X e uma turma querendo construir a Basílica de São Pedro, criam as indulgências. Já estava acontecendo sérios desvios na igreja, e aí começa então a venda das indulgências. A venda das indulgências era você pagar uma oferta e você teria os seus pecados perdoados. Pecados passado, presente e futuro. Eles diziam até que, se dependendo da oferta, você tirava uma alma do purgatório e levava para o céu. Que dependendo da oferta, você comprava um terreno no céu e garantia a sua vida eterna. Homens começaram a trabalhar nesse comércio. Tinha um tesoureiro oficial, Stetzel, que era do Papa Leão X, e Stetzel saiu por todo o império, e ele dizia uma frase assim, que era: quando uma moeda no ofertório cai, uma alma do purgatório se vai. Olha que bonitinho. O que é trágico, e a minha proposta para hoje é que a reforma de hoje não garante a reforma de amanhã. Porque a reforma, esses reformadores que lutaram tanto, hoje a gente tem tantos valores que nos levam para fora. A reforma protestante, hoje a igreja evangélica, se não diz uma frase semelhante, está muito perto de uma frase como essa. Mas o que acontece é que um monge agostiniano, Martinho Lutero, lendo as escrituras, olhando esse tamanho desvio, começou a lutar contra tudo isso. Em 1512, antes, a reforma acontece em 1517, em 1512, 5 anos antes, ele lendo o livro de Romanos, ele lê lá Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero então volta para a essência do evangelho, para descobrir ou redescobrir a escritura sagrada, a Bíblia. E ele vê que não tem nada que ele faça para ganhar a salvação, que não tem nada que ele faça para conquistar a sua vaga no céu, o terreno no céu, que era unicamente pela obra e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a estudar, e olhando para todas essas escrituras sagradas, ele fala: não existe nenhum mediador, não existe confessão para homens, não existe adoração para outra pessoa, não existe oração para a mãe, não existe nada disso, é só nas escrituras sagradas, é só por Jesus Cristo, é só pela fé, é só a Deus toda a glória. E quando ele começa então a estudar as escrituras sagradas, ele decide, já em 1517, 31 de outubro de 1517, ele vai na capela de Wittenberg, onde ele era padre, e ele coloca lá as 95 teses. Isso era um costume comum da época, quando ele queria discutir, falar com o conselho daquela igreja, falar com a turma, debater esses assuntos, ele escreve as 95 teses, coloca lá, prega na porta da capela de Wittenberg para discutir o assunto. Se você conhece minha sala aqui, se você já bateu um papo,
tem na minha sala, tem um quadro que veio da Alemanha, ganhei de presente, com as 95 teses de Martinho Lutero. Interessante que quando ele coloca isso, o Papa Leão X fica revoltado, todo mundo esperando. E o Papa Leão X diz que um alemão embriagado tinha escrito aquelas teses. Ele pede para ele se retratar, ele não se retrata, ele fica tão brabo, que o Papa exclui ele, excomunga ele da igreja. Não só isso, declara a sentença de prisão e morte. Martinho Lutero pega aquela bula papal, diante de uma multidão, e joga numa fogueira, dizendo que ele não poderia se retratar daquilo que estava nas Escrituras Sagradas, e que somente ele se retrataria se as Escrituras Sagradas o convencesse que aquilo estava errado. Por isso que Martinho Lutero tem que fugir. Ele foge, se refugia no castelo de Wartburg. E nesse castelo de Wartburg é que ele escreve o hino que nós cantamos, Castelo Forte é o nosso Deus. Agora você lembra do hino, tenta lembrar da letra dele. E nesse contexto, que ele seria, ou foi sentenciado à prisão e morte, perdendo tudo que tinha, naquele castelo, escreve, Castelo Forte é o nosso Deus. Mas a reforma de hoje não garante a reforma de amanhã. O que eu quero fazer nessa noite é ainda mais atrás, ainda andar um pouco mais. A gente passou pelo Halloween dos dias de hoje, passamos pela reforma protestante no século XV. Eu quero contar a história de um rei que eu quero chamar de um rei reformador, um rei que também promoveu uma reforma, mas a reforma de hoje não garante a reforma de amanhã. É a história do rei Asa. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14. Essa história acontece no capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Você pode passar os teus olhos. O rei Asa também começa uma linda reforma. E é interessante que é uma reforma que se faz necessária. Se você pegar o capítulo 14, já no primeiro versículo diz que Abias descansou com os seus antepassados. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa era bisneto de Salomão. Seu pai morre, ele assume o reinado, e quando ele assume o reinado, incentivado pela sua mãe, ele começa uma reforma. Ele tira os ídolos estrangeiros, ele quebra e despedaça os postes ídolos, ele traz a turma de volta para a lei de Moisés. Aquilo anima tanto a turma, que ele começa a construir cidades fortificadas. Tem um tempo de paz, porque naquela época era muito comum a ideia da paz com prosperidade. Um rei que assumisse uma nação e tinha um tempo sem guerra, sem ninguém tentando invadir, era um rei bem sucedido, porque era um tempo de paz. Ele estrutura um exército, ele fortalece o exército. Asa é rei de Judá, que é reino do sul, é a época do reino dividido, então tem o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. O reino do sul eram as duas tribos, Benjamim e Judá. Juntando Benjamim e Judá, ele tinha mais ou menos um exército de 480 mil homens. 480 mil homens. No 14º ano do rei Asa, 14º, 15º ano, uma nação estrangeira, um rei etíope, vem com um exército poderosíssimo. A Bíblia fala que tinha mais ou menos 1 milhão de homens no seu exército, e ele tinha quase o que Asa tinha de homens, ele tinha de carros de guerra, mais de 300 mil carros de guerra, um exército poderoso. Esse Zerá, esse etíope, começa a marchar contra o povo de Israel, no caso de Asa, Judá, e aí com o exército o dobro, com carros de guerra, Asa clama ao Senhor. Clama ao Senhor, ora e pede a Deus proteção e ajuda, de modo que de um jeito sobrenatural, com uma ajuda divina, eles vencem esse exército tão poderoso.
E não só vencem esse exército, como eles voltam dessa batalha cheio de riqueza. Eles voltam tão empolgados. Vem um profeta chamado Azarias e fala para Asa: aproveita esse momento vai ser bom. E ele começa a profetizar. Asa se empolga ainda mais e entusiasmado, incentivado pelas palavras do profeta Azarias, ele começa uma reforma de fato, ou continua a sua reforma. Já no capítulo 15, versículo 8, vai dizer assim: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Versículo 11 vai dizer: naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração, de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento. É interessante que ele fez um pacto com a turma, de voltar a buscar o Senhor, de voltar para a essência do Evangelho. Lembra da reforma protestante? Foi tão forte isso, que Asa tirou até sua própria avó, Maaca, do posto de rainha mãe. Depôs ela, porque ela tinha um poste ídolo de outro Deus, e pelo jeito ela não quis abrir mão. Mas a reforma de hoje não garante a reforma de amanhã. Passado um tempo, no 36º ano do reinado de Asa, o rei Baasa, que era rei de Israel, reino dividido, o rei Baasa, que era rei de Israel, invade o sul. E quando o rei Baasa invade o sul, o rei Asa pega todo o seu tesouro, pega ouro, prata, pega as coisas do próprio templo e manda para o rei da Síria, uma nação idólatra, uma nação estrangeira, Ben-Hadad, e fala para Ben-Hadad: vamos fazer um pacto, como os nossos pais fizeram. Venha nos proteger, me ajude, venha me defender. Ele já tinha tido experiências com Deus, ele já tinha tido uma vitória sobrenatural de um exército que era o dobro dele, muito mais poderoso que o dele. Mas de repente, por uma situação, anos depois, ele se vende para a Síria. O profeta fica indignado com isso, vem falar com ele. Um dos versículos que eu acho sensacionais da Bíblia, já no capítulo 16, acho que é o 8 ou 9, quando ele fala: o que você está fazendo, Asa? Porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. O contexto é justamente isso. Você já viu que Deus te livrou dos etíopes, você já viu o que Deus fez na tua vida, você já teve experiências com o Senhor, você já fez tudo isso. Como que agora você vai se vender para a Síria, entregar os seus bens, tesouro, ouro, tudo? Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Por que você fez isso? E a Bíblia vai relatar já isso no capítulo 16, que Asa fica tão furioso, tão bravo, que ele manda prender o profeta. E não só manda prender o profeta, como ele começa a oprimir os seus irmãos. Ele começa a causar uma opressão, um governo opressor dentro da sua própria nação. E ainda no final da sua vida ele fica doente, logo após. E a Bíblia fala que quando ele fica doente, ele não busca o Senhor, mas somente os médicos. Ele não clama ao Senhor, não pede ajuda do Senhor, mas somente os médicos. E aquela doença o leva à morte. Porque a reforma de hoje não garante a reforma de amanhã. A reforma que Jesus Cristo fez, trazendo uma experiência sensacional, nós nos perdemos no meio do caminho. A reforma que os reformadores fizeram na reforma protestante, trazendo de volta a essência do Evangelho, experiências maravilhosas com o Senhor, não nos traz até hoje. A reforma que a gente precisa fazer hoje também,
não nos traz até o futuro. A gente vai precisar manter isso aí. Por isso eu quero olhar para essas experiências. Quero ver se a gente consegue passar por aquilo que aconteceu no passado, com a reforma protestante, e os nossos dias hoje, e trazer algumas lições para nós. Dessa reforma de Asa, que se assemelha com a reforma protestante, e lições para os nossos dias hoje. A primeira questão na reforma de Asa foi a questão da idolatria. A primeira coisa que ele mexe é com relação à idolatria. Quando a gente olha para a nação de Israel, nós vemos que várias e várias vezes, o povo de Israel caía nesse erro. Na verdade, isso não é novidade, porque antes de ser Israel até, quando está ali na construção da nação, quando era um povo hebreu, quando eles saem, Moisés sobe no Monte Sinai, para receber 40 dias e 40 noites, falando com Deus como quem fala um amigo, face a face, e ele desce com o rosto brilhando, e com as tábuas da lei. Quando ele chega no pé do monte, quando ele chega lá embaixo, o que eles estão fazendo? Adorando um bezerro de ouro. Quando nós olhamos tantas outras vezes na história, o povo de Israel se desviava para adorar os deuses estrangeiros. Até Salomão, que era o homem mais sábio da sua época, se desviou por causa das suas mulheres, e chegou a ter um altar a Moloque. Moloque era um deus que exigia sacrifício de recém-nascido, e Salomão tinha um altar a Moloque em pleno nação de Israel. Quando nós olhamos para a história, várias e várias vezes, nós vemos essa questão da idolatria, esse problema da idolatria no nosso meio. Aí você lembra da reforma protestante, uma das coisas que eles fizeram é justamente trazer a essência do evangelho, acabar que não tinha mediador entre Deus e o homem. Eu não preciso pedir para uma pessoa, ou uma pessoa, embora ela seja muito boa, que partiu, eu não preciso fazer uma imagem, eu não preciso pedir para ela, eu não preciso orar para ela, porque não existe mediador entre nós e Deus, senão Jesus Cristo o homem. E aí você pensa assim, mas essa coisa de idolatria não é, são outras religiões, isso não tem a ver com a gente. Será que não? Porque o conceito de idolatria na Bíblia, o conceito de idolatria bíblico, é tudo aquilo que você coloca na frente do Senhor é idolatria. Tudo aquilo que você coloca em ordem de prioridade, e o Senhor está abaixo disso, é idolatria. Existe um livro chamado Ídolos do Coração, que trata muito bem essa questão. E às vezes coisas simples da nossa vida, que às vezes você olha para e fala assim, isso não mexe comigo, mas pode ser um ídolo no coração. Os filhos podem ser ídolos no coração de alguns pais ou mãe. Os netos podem ser ídolos no coração de alguns avós. O emprego pode ser um ídolo no coração. Os bens conquistados, um carro, uma moto, uma casa de praia, um rancho, uma fazenda, a sua posição na empresa que você tanto sonhou em conquistar, em chegar, em ter. Eu não sei o que é para você, mas tudo aquilo que você coloca à frente de Deus é idolatria, inclusive coisas espirituais. Se o ministério for um Deus na sua vida, é idolatria. Se o ministério, os números, não, nossa igreja cresceu, nossa igreja está, por isso que eu falo que muitas igrejas precisam de uma nova reforma, porque muitas igrejas atualmente colocam o dinheiro como um Deus. Quantos de nós corremos atrás de mamon? Quantos de nós corremos atrás do dinheiro como se aquilo fosse a alegria, como se aquilo fosse trazer satisfação para a nossa vida? Querido, eu não sei o que você precisa refletir, tirar ou pensar, mas essa questão de idolatria é algo que nós precisamos conversar. Como o elefante da sala que ninguém quer conversar, nós precisamos conversar sobre isso. Porque para fazer uma reforma hoje, que não garante a reforma de amanhã, os reformadores lutaram para acabar com a idolatria no nosso meio, e a gente precisa de uma nova reforma hoje, porque nós idolatramos muitas coisas. Será que realmente o nosso tempo devocional é prioridade para nós? Será que o ministério, servir as pessoas, servir a igreja, estender a mão, e quando eu falo de ministério, estou falando de serviço, não estou falando só de cargo, de títulos aqui no nosso meio, mas será que servir as pessoas, amar as pessoas, estender o braço, é prioridade para nós? Porque hoje nós trocamos qualquer coisa muito facilmente. Se tem um culto e um aniversário, fala, vamos no aniversário, o culto tem sempre.
Se tem uma programação da igreja e outra coisa, eu vou lá porque a programação da igreja tem sempre. E quando eu falo de idolatria, eu não estou falando que você tem que estar aqui por obrigação. Eu estou falando porque isso aqui é prioridade. É a comunhão, é a edificação, é receber uma palavra. Eu não estou dizendo que é estar aqui por causa do programa, porque a gente quer a igreja lotada, não. Porque eu creio que aqui pode ser bênção para a tua vida. Pode trazer uma palavra que pode mudar a tua história. Será que isso é prioridade para nós? Será que a igreja, será que a minha vida devocional, será que a adoração ao Senhor, será que isso é prioridade para mim? Porque se eu estiver colocando qualquer outra coisa como prioridade, a despeito do Senhor Jesus, eu preciso conversar sobre os ídolos do meu coração. Mas aí eu parto para a segunda lição, que tem a ver, que é a questão dos postes ídolos. Ele quebra a idolatria, mas no segundo momento ele fala sobre os postes ídolos. E aí eu quero trazer a ideia, o que eram os postes ídolos? Os postes ídolos eram, naquela época eles faziam troncos de madeira, e eles esculpiam na madeira a imagem de deuses. No caso de Asa, era a época de Astarote. Eles faziam na madeira a imagem da deusa Astarote, que eles tinham como a deusa do mar e da fertilidade. E colocavam ao lado de uma coluna de pedras que era o deus Baal, que era o deus da terra e também da colheita e da fertilidade. Então eles queriam juntar, o povo de Israel, juntando o deus Baal, que era o deus da terra, da colheita e da fertilidade, com Astarote, que era o deus do mar, a deusa do mar e da fertilidade, e eles assim queriam conseguir prosperidade, colheita boa e tudo mais. Quando Asa vai realizar a sua reforma, ele precisa quebrar, despedaçar os postes ídolos. Eu quero trazer aqui a ideia do poste ídolo, o que ele fala no capítulo 15, versículo 8 ou 9, quando ele restaura o altar do Senhor. Ele não só quebra os postes ídolos, mas ele restaura a centralidade da adoração. Esse poste ídolo é um marco que ele precisava fazer para trazer de volta a centralidade da adoração no povo. O povo ficou anos em conflito, em guerras, sem a bênção do Senhor, sem a proteção do Senhor, distante de Deus. E para voltar a isso, eles precisam ter um marco, eles precisam quebrar alguma coisa, eles precisam se desvencilhar de alguma coisa, e eles precisam restaurar o altar da adoração. Muitas vezes nós temos vivido tempos de conflito, tempos de escassez, tempos de guerra, e o que nós fazemos? Nós reclamamos, nós brigamos com Deus, nós queremos um profeta, uma profetisa, nós achamos que tem que achar um programa da igreja, mas nós não realizamos esse tipo de marco, esse tipo de separação, esse tipo de declaração, esse tipo de posicionamento, de quebrar aquilo onde eu tenho me agarrado, onde eu acho que ali é a minha alegria, ali é a minha satisfação, ali foi a minha conquista, ou a minha próprio esforço, e eu não restauro a adoração. A gente fica reclamando com Deus, murmurando com Deus, está ruim meu irmão, está difícil, restaura o altar da adoração na tua casa. Você está passando por um tempo de escassez, de luta, de dificuldade, para de reclamar, restaura o altar da adoração na sua casa. E às vezes tem coisas que você precisa colocar como um marco, eu não vou mais fazer isso. É difícil a gente se desvencilhar de algumas coisas, até na própria família dele, ele teve que depor sua própria avó, porque não quis quebrar o poste ídolo dela. Às vezes a gente precisa se posicionar e falar assim, eu não vou fazer mais isso. Quem já foi viciado em cigarro, talvez me entenda o que eu estou falando. Aquele marco, quando você lembra na história, fala assim, que você jogou o seu, e falou, eu nunca mais vou tocar nessa porcaria. Precisa ter um marco, precisa ter um dia de quebra, de se desvencilhar disso, de dizer basta, de dizer eu não vou mais fazer isso. Ali era um rompimento, era uma reforma, era algo necessário. Eu lembro de uma pessoa que estava num processo muito católica,
E a gente estava num processo de meses, evangelizando, conversando, e ela entendendo, e eu falo que é um processo de conversão. Até que um dia ela me ligou e falou assim: Ju, você pode vir aqui em casa? Eu preciso jogar fora tudo que eu tenho aqui. E eu falava não, querendo trabalhar justamente com ela essa questão de você não precisa de um mediador, não é a minha oração mais forte, não é a minha oração, pode jogar fora. Não, Ju, eu quero que você venha aqui, eu não estou conseguindo, eu não consigo sozinho. E quando eu cheguei lá, mas a gente recolheu, mas eram tantos sacos, de tudo que você ia imaginar, da religião que ela seguia, de coisas que ela guardava, de coisas que ela precisava mudar, de coisas que tinha ligado ao comportamento dela, mas aqui, naquele momento, naquela sala do apartamento, naquele dia, era um marco da vida dela, que a gente conversa até hoje, lembra desse dia. Ela precisou falar: basta, eu quero voltar à essência do Evangelho, eu quero me aproximar do Senhor, eu preciso fazer isso. Querido, eu não sei o que é para você. Eu não sei se é algo físico, talvez até que você precisa se desvencilhar. Eu não sei se é um relacionamento que você precisa declarar perdão ou pedir perdão. Eu não sei se é algo que você precisa no seu comportamento falar: eu não vou fazer mais isso, eu não vou falar mais isso, eu não vou tratar mais o meu cônjuge assim. Eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa: nós precisamos de uma reforma que começa restaurando o altar da adoração, que quebra esse poste ídolo, que despedaça coisas do passado, onde estamos agarrados, onde achamos que aquilo é a nossa força, que aquilo é a nossa alegria, que aquilo é a nossa satisfação, e precisamos retomar a essência do Evangelho, a centralidade da adoração, trazer de volta o altar da adoração para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso coração. Foi isso que Asa fez. E aí Asa experimenta um tempo de paz. Mas para terminar, o que nós lemos, ele traz de volta um pacto. Ele faz um pacto com o povo. E o pacto dele era de buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Assim como os reformadores fizeram um pacto de voltar à centralidade das Escrituras Sagradas e dar a glória somente a Jesus Cristo. Por isso as 5 solas, para trazer de volta que era somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente a Ele toda a glória, só a Jesus Cristo. O rei Asa faz esse pacto, dizendo até que quem não buscasse o Senhor seria morto, do mais simples ao mais nobre. Mas ele fez a turma assinar, ele traz de volta o pacto, que nós só vamos buscar o Senhor Jesus, e esse pacto não é de qualquer jeito. Se você olhar o pacto, é de todo o coração e de toda a alma. Esse pacto tem qualidade, tem adjetivo, não é de qualquer jeito. Aí eu fiquei pensando, todas as vezes que nós chegamos aqui, nós viemos para cultuar a Deus, o nome é culto. Nós chegamos aqui para cultuar a Deus, você não vem aqui para assistir, você não vem aqui para ser passivo, você vem aqui para ser ativo nesse culto. Você vai prestar um culto ao Senhor. Será que a gente pensa, ou para pensar na qualidade do nosso culto? Esse culto tem que ter qualidade, de todo o coração e de toda a alma. De todo o coração e de toda a alma. Eu preciso cultuar ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu sei que muitas vezes pela nossa circunstância a gente chega com a cabeça cheia, cheia de atividade, cheia de coisas, mas a gente precisa pensar nisso. A reforma é trazer de volta esse pacto onde eu vou cultuar o Senhor, o meu Deus, de todo o coração e de toda a alma, e que não garante a reforma de amanhã, como o rei Asa, que depois de tudo isso, lá no final da sua vida, ele vai tomar decisões erradas. Quando chega no final da vida, depois dessa brilhante reforma, quando Baasa invade, o rei Asa se vende para o rei da Síria, entrega todo o seu tesouro, e o tesouro da casa de Deus, para o rei da Síria, fazendo um pacto com ele, para se livrar. E depois, quando fica doente, não consulta a Deus, somente os médicos, e diz que a doença o leva à morte. Essa é a história de Asa. E a sua? Qual vai ser? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria,
para que a gente assuma essa reforma tão necessária para nós nos dias de hoje. Eu quero encerrar com um desafio, não quero fazer nenhum apelo, não tem música, não tem nada, porque é claro, se a gente falar sobre reforma, se voltar à essência, todo mundo tem que levantar, todo mundo tem que... Mas talvez tenha algumas coisas na tua vida que você precisa criar esse marco, e hoje é a noite para você criar esse marco. Talvez existam alguns postes ídolos, algumas questões que você precisa despedaçar, talvez algo físico que você precisa se desvencilhar mesmo, talvez alguém que você precisa conversar e falar, pedir perdão ou liberar perdão, talvez alguma coisa no seu comportamento, no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, ou no jeito que você lida na empresa, no seu trabalho, no dia a dia, mas que nós precisamos desse marco, que hoje eu quero iniciar essa reforma na minha vida, que não garante a reforma de amanhã, mas eu preciso manter isso em vista, eu quero ter essa manutenção, e eu quero chegar no final da minha vida, e se Deus assim me permitir, eu quero trabalhar para o Senhor, e gastar minha vida toda, e continuar pregando o Evangelho, até ter saúde para isso. Isso não é só para pastor e missionário, isso é para cada um de nós, independente da tua profissão, esse compromisso de sermos sal da terra e luz do mundo, até o fim da nossa vida. Se você tem algo que você precisa criar esse marco hoje, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a orar ao Senhor. Se você quiser e puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se tem alguma coisa que você precisa assumir esse marco hoje, fale com Deus, assuma esse compromisso, fale: Deus, hoje eu quero assumir essa reforma na minha vida, essa reforma na minha família, essa reforma na minha vida com o Senhor, na minha vida devocional, essa reforma no meu comportamento. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais praticar isso, eu não quero mais tratar as pessoas assim, eu não quero mais idolatrar o dinheiro, eu não quero mais idolatrar o status social, eu não quero mais idolatrar os relacionamentos, eu não sei. Mas se tem alguma coisa que o Espírito Santo está falando ao teu coração hoje, com coragem, assuma esse marco, fale com o Senhor, e diga: hoje, basta, assuma essa reforma, e fala: a partir de hoje eu quero essa reforma no meu coração, eu quero restaurar o altar da adoração, eu quero restaurar a centralidade das Escrituras Sagradas, a centralidade do senhorio de Jesus Cristo, a centralidade da adoração na minha vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós necessitamos de uma reforma hoje, nós necessitamos de uma nova reforma, Pai, porque tantas vezes estamos correndo atrás do mamon, estamos correndo atrás do nosso próprio umbigo, estamos correndo atrás de status, de sermos reconhecidos, correndo atrás de joinha, de likes, de seguidores, e não corremos atrás do Senhor. Pai, nos dá coragem para assumirmos essa reforma na nossa história, que hoje à noite seja um marco na vida de muitos aqui, dizendo para o Senhor: Pai, me ajuda, porque eu não quero mais fazer isso, me ajuda, porque eu preciso reformar aquilo, me ajuda, porque eu não quero mais colocar qualquer outra coisa na frente do Senhor, que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Pai, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecermos firmes nessa decisão, a chegarmos assim até o final da nossa história, a chegarmos até o final da nossa vida, até o último suspiro, para entregar para o Senhor e para dizer: Deus, a partir daquela reforma eu não mudei, a partir daquela reforma eu não me desviei, mesmo que o mundo tivesse essa agenda para me desviar do Senhor, mesmo que esse mundo tivesse outras distrações para tirar o foco daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo e puro, daquilo que é realmente prioridade na nossa vida, eu não me desviei, eu estou contigo até o final. Deus, nos dá coragem para chegar no final da vida para falarmos isso, em nome do Senhor Jesus. Igreja, fique de pé e receber a bênção do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e o consolo, a comunhão, os dons, o fruto do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, te fortalecendo, te enchendo de coragem, para essa reforma que é tão necessária nos nossos dias, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.